De fato, a minha avaliação é um pouco prematuro nós tratarmos de definição futura de eleição nesse momento, né? Nós temos ainda um longo caminho pela frente. O PSDB, com todo esse debate interno que teve, das prévias, Eduardo Leite, Dória, eu acho que chega num momento em que nós temos que estagnar esse debate e pensar nas eleições que estão se aproximando. Houve uma definição do partido, através dos seus candidatos, né? O Eduardo dá um passo para trás, o Dória sai da disputa, e hoje, na minha avaliação, o PSDB não tem que estar voltando a um debate de ter candidatura própria, até porque nós estamos num momento muito avançado, e isso traria um desgaste maior ainda para o próprio partido, e não tenho dúvida para o grupo que compõe essa coligação, que é o MDB, o PSDB e o Cidadania. O que nós temos que construir agora é o fortalecimento de uma terceira via, justamente para quebrar a polarização que está aí nessa pesquisa. A gente sabe que é um desafio, né? Não é uma coisa fácil, temos dois candidatos com índices muito bem consolidados, né? Mas eu entendo em que, a partir do início da disputa, tanto a Simone quanto o PSDB estando juntos na mesma chapa, nós temos possibilidade de mostrar para o Brasil que há condição de tentar buscar um outro caminho. Deputado, boa noite, Sakamoto aqui. O senhor falou com relação a ter uma candidatura mais robusta de terceira via, exatamente para quebrar a polarização. Essa polarização a gente tem visto bastante cristalizada, né? Desde setembro do ano passado, o ex-presidente Lula varia dentro da margem de erro, dentro desses 45%, oscilando na margem de erro na pesquisa IPESP, e o presidente Jair Bolsonaro, desde abril deste ano, ele varia na margem de erro dentro desses 34% também. Com a saída do ex-governador João Dória, né, não houve muitas mudanças, né? A senadora Simone Tebet estava com 3% na última pesquisa IPESP, segue com 3% agora, né? Mostrando que ela vai dizer que ainda não começou a campanha, mas continua ainda num nível muito baixo, num pelotão, né, muito baixo. E aí a pergunta: o senhor não acreditaria que o ex-governador Eduardo Leite fosse o nome mais forte para, neste momento, sem João Dória, assumir a cabeça da terceira via? Eu não tenho dúvida, Sakamoto. Eu, inclusive, fui um dos que trabalhou para que o governador Eduardo Leite fosse o candidato à presidência, né? Porém, nós sabemos que tivemos as prévias, a partir das prévias, toda aquela disputa interna do PSDB, e o PSDB definiu que fosse o João Dória. Eu entendo que ele é o melhor nome, mas eu também entendo em que este não é o momento do PSDB rediscutir essa chapa e a busca de ter nessa consolidação um candidato no momento em que ele fez um acordo com o MDB, em que o João Dória tira o time dele de campo, e então, na minha avaliação, nós temos que olhar para frente, e eu acho que a Simone Tebet ela pode representar, sim, essa terceira via. Nós sabemos que há uma polarização, e na minha avaliação, nós estamos vendo uma polarização tanto dos eleitores do Lula quanto dos eleitores do Bolsonaro, mas também dos eleitores que não querem o Lula e que não querem o Bolsonaro. Daquela eleição, eu sou contra aquele candidato, por isso eu voto nesse que tem mais chance. E aí eu entendo que a partir do momento em que nós começarmos a debater de fato e as pessoas conhecerem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas não conhecem a Simone Tebet, como no Pará não conheciam o Eduardo Leite, a possibilidade de crescimento do candidato menos conhecido é muito maior. Agora, eu também admito que não é fácil quebrar essa polarização, tem que ter um trabalho muito bem feito e que é um percentual baixo, né, neste momento, nós avaliando, de sucesso de quebrar a polarização, mas não é impossível. Eu acho Mas que nessa construção das... Desculpe interromper o senhor, mas é só para pensar um ponto que o senhor acabou de colocar, né, com relação à questão dessas possibilidades de analisar, de tentar o crescimento da senadora Simone Tebet. Os partidos, a Cidadania, o PSDB, o MDB estão discutindo, né, decidir um candidato na próxima semana, um nome na próxima semana. Contudo, a gente sabe que o próprio
o próprio deputado Aécio Neves tem falado isso, que as convenções partidárias são importantes, são as que vão determinar no final das contas. O senhor não descarta, então, que, no caso, se a senadora Simone Tebet não crescer, permanecer num patamar muito baixo daqui até as convenções de julho e agosto, o PSDB tem um candidato próprio? Eu acho difícil. Te confesso que a gente tem tido esse debate, alguns membros do PSDB dizendo que o PSDB tem que ter candidatura própria, e de fato é difícil para o PSDB, é um partido que vem tendo, né, em todas as últimas eleições, candidatura própria. Agora, quem é o nome do PSDB hoje que vai ter 5, 10, 8% nas eleições, né? Eu entendo que o PSDB ele tem que repensar, redebater internamente a sua circunstância em relação ao tamanho do que ele representa hoje no cenário nacional. Já foi um grande partido em eleições em que ele disputou na ponta, ganhando eleições, perdendo no segundo turno, mas hoje essa não é a realidade do PSDB. Eu vejo que nós tínhamos, né, e temos nomes como Eduardo Leite com possibilidade de crescimento, com perfil de possível crescimento. Agora, nós não temos hoje um nome no PSDB que se coloca como candidato e que ele vai ter 10% nas pesquisas. Eu acho difícil este grupo de partidos ter um outro nome. Eu acho que todos os nomes vão ter esses patamares de 3%, 2%, como nós viemos tendo. Agora, a minha grande preocupação é nós não voltarmos a estaca zero, rediscutindo, polarizando internamente, dividindo. Esse é o momento de somar daqui para frente. O PSDB definiu, através do seu presidente, da sua executiva, que nós temos um acordo para construir com a Simone Tebet, colocando um possível vice. Eu acho que esse é o caminho que tem que ser tomado. Agora, é claro que as convenções, elas são soberanas na sua decisão. Não acredito que elas terão uma decisão de chegar lá na frente e dizer, não, o PSDB vai ter esse candidato e rompe o acordo que tem com o MDB, até porque o PSDB sairia numa campanha para presidente da República sozinho, sem nenhum partido do lado, possivelmente, né? Só ele e o Cidadania. Agora, deputado, o senhor falou aí sobre o momento atual do PSDB. Essa semana, o ex-presidente Lula fez críticas. Críticas não, né? Ele falou sobre o PSDB, depois voltou em outra declaração, falou sobre que o tempo bom era quando o PT disputava com o PSDB. O senhor, como integrante do partido, como é que recebeu essas declarações? Sabe que eu não me admiro, né? Porque o Lula, por muitas vezes, quando era presidente da República, era até proibido, né, de não seguir um roteiro na sua fala, né? Porque poderia, quem sabe, falar alguma coisa que estava fora do script e poderia lhe prejudicar. Quando ele disse que o PSDB acabou, ele já disse que ia exterminar o DEM do Brasil no passado, ele já disse tantas coisas em que muitas vezes teve que morder a língua, né? Como a gente diz no ditado popular. E o PSDB, de fato, ele diminuiu de tamanho, e essa é uma realidade em que nós não podemos esconder, mas nós entendemos que o PSDB é um partido que tem muito a contribuir com o Brasil. Agora, claro, tem que discutir seus problemas, tem que discutir tudo aquilo que fez com que ele diminuísse de tamanho, né, no cenário nacional, mas eu tenho a convicção, nós temos um grupo, né, de pessoas jovens e de parlamentares, governadores, prefeitos no Brasil, que tem muito a contribuir com o partido. Então, eu não me preocupo com essa questão do ex-presidente Lula, até porque nunca fui uma pessoa que levei em consideração as suas falas e também sempre contrapondo os seus atos, né? Principalmente os seus atos que a justiça julgou, anulou, mas ainda estão em processos abertos. E na questão do afago que fez depois, é evidente que o Lula quer buscar um eleitorado do PSDB, tanto nessa composição aí, tentando trazer e trazendo o ex-tucano Geraldo Alckmin, e que na figura dentro do PSDB, na conjuntura dentro dos brasileiros aí que votaram no Alckmin pelo PSDB, é uma grande decepção na proximidade com o Lula.